Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ouvir Lucas 14, de 7 a 11, que nos trata dos lugares no banquete. Neste momento, ouçamos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de São Lucas. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer a você: dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após escutarmos este relato de Lucas, em que Jesus está participando de um banquete em que ele percebe a movimentação das pessoas, e aqui nós precisamos entender um pouco o contexto da época. A posição em que a pessoa senta numa mesa de um banquete demonstra a sua posição social e a sua importância naquele momento celebrativo. Sem dúvida nenhuma, ainda hoje, nestes grandes banquetes celebrativos de encontros diplomáticos, a posição de uma pessoa sentada à mesa identifica também a sua importância. Não obstante, na época de Jesus, na época também em momentos em que nós temos os reinos, a Idade Média, o lugar onde você senta próximo ao rei, próximo ao chefe daquele local, demonstra a sua importância, o seu privilégio diante dos outros. E Jesus percebe que as pessoas procuram estes lugares, os primeiros lugares. Nós podemos dizer que isto faz parte da nossa natureza humana, essa proeminência, esse desejo de alcançar um lugar destacável. Queremos, às vezes, sermos vistos. E isto, às vezes, intui e nos orienta e nos afasta daquilo que nós somos chamados a sermos. O texto coloca também um chamado hebraísmo, ou seja, uma expressão hebraica que foi traduzida para o texto grego, dizendo: dê o lugar a este, ou, no próprio hebraísmo, ceda o seu lugar. O que Jesus está explicando para nós? Imagine que você entra para participar de um banquete e você senta no lugar que não é o seu. E aí o texto traz: dê o lugar a este, ou seja, outra pessoa vai sentar no seu lugar. Mas o original, a forma de falar da época de Jesus seria: ceda o seu lugar, ou seja, saia daí, desocupe este lugar. E esta expressão de Jesus é muito forte dentro do texto. E às vezes ela fica amenizada e nós, ao lermos, perdemos que este momento é um momento também importante. O que significa sentarmos num lugar que não é nosso? De termos que sair deste lugar, ceder o nosso lugar. Significa também que nós estamos muitas vezes nos apropriando de algo que não é nosso. De que estamos querendo algo que não é nosso. Ou estamos querendo nos apresentar mais do que os outros. O que o texto traz também é um alerta da chamada promoção autoassumida. Eu, na minha consciência, presumo que sou importante diante dos outros.
Por isso, me apresento na frente dos outros, procuro me destacar diante dos outros, ou seja, o que me move e que o texto está denunciando é que isto é uma forma de orgulho, é uma forma de querer ser o primeiro, sendo que não é. É uma cultura de honra, mas na verdade é uma cultura de vergonha, porque nós não queremos assumir o que somos, mas assumir uma imagem a qual não representa o que nós somos. O que Cristo trata para nós aqui no texto é que ocupar o último lugar é uma demonstração da virtude da humildade. E nós, como discípulos, como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, nós precisamos aprender a experiência da virtude da humildade. É na humildade em que se abre em nós totalmente a possibilidade da bênção, da graça de Deus. A moral da parábola, se nós podemos assim dizer, é: quem se exalta será humilhado. Quem não tem a sua imagem de si de forma concreta, com o pé no chão, será humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Quem vive a virtude da humildade será exaltado na graça de Deus. E é isto que Cristo está colocando para nós. É uma postura de vida. Jesus olha a movimentação no banquete e a partir daí nos dá um grande ensinamento. O discípulo cristão não é aquele que quer se autopromover, mas na verdade ele quer se libertar dessas estruturas culturais de honra, entre aspas, dessa cultura de autoimagem e principalmente nos tempos atuais, nos libertando dessa auto-obsessão de sermos vistos, admirados e até idolatrados, querendo ser exaltados neste mundo, quando na verdade o caminho do discipulado é o caminho da humildade, de uma abertura ao Senhor e na simplicidade, na autoconsciência de si, de suas debilidades e potências, aí sim viver a experiência concreta da fé. Olhemos para o exemplo de Maria. Maria é um grande exemplo de humildade. Eis aqui a serva do Senhor. Era uma pessoa humilde e esta humildade a fez ser exaltada e é exaltada ao longo dos séculos por ser a mãe do Redentor. Olhemos para Maria sempre para podermos beber desta fonte da experiência da virtude da humildade. Olhemos agora as perguntas de hoje. Você já experimentou a misericórdia de alguém que, mesmo tendo razão para se exaltar, escolheu ser humilde com você? Aqui na pergunta é interessante porque nos coloca duas grandes questões: a vivência da misericórdia e a vivência da humildade. Elas andam juntas, pois quem é humilde é também misericordioso. Abre-se à misericórdia, abre-se ao perdão. Mas quem não é humilde e é orgulhoso tem uma dificuldade imensa de perdoar, de ser misericordioso e de aceitar o erro do outro. Na outra questão, nós temos: em seu modo de ver, existe diferença entre humildade verdadeira e baixa autoestima? Qual seria? Uma pessoa humilde não significa dizer que ela tem uma baixa estima. Pelo contrário, uma pessoa consciente de quem ela é, uma pessoa sincera diante de Deus e diante de si mesma, ela tem uma autoestima e ela pode sim fazer a experiência da virtude da humildade. Uma coisa não anula a outra. Uma pessoa com baixa autoestima pode também não ser humilde. Então a questão não é simplesmente do âmbito psicológico, de uma alta ou baixa autoestima, mas está no campo da espiritualidade que articula a nossa área psicológica.
Vivermos a virtude da humildade é também gerar em nós uma autoconsciência, uma sinceridade de si, de saber aonde precisa melhorar, das falhas, das debilidades e, através das suas potências conscientes, saltar, crescer, amadurecer, amplificando mais ainda a sua autoestima, sem corromper a sua autoestima, gerando em nós uma postura orgulhosa, uma postura invejosa ou uma postura pedante diante dos outros. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, a humildade nos abre sim a uma experiência concreta de autoestima. Vamos agora olhar o que São Cirilo comenta sobre este texto para nós. Com efeito, arremessar-nos de pronto a honras que não nos convêm é um indício de que somos temerários e enche nossos feitos de infâmia. Daí que siga, porque pode ser que outra pessoa de mais consideração do que tu tenha sido convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: cede o lugar a este, e tu, envergonhado, vás ocupar o último lugar. São Cirilo, então, trabalha a expressão do hebraísmo: cede o lugar a outro. Saia deste lugar para dar a outro. Peçamos então que possamos viver a experiência, a virtude da humildade com uma autoestima, conscientes e sinceros diante do Senhor, para que com fé, esperança e caridade possamos sim buscar o nosso lugar em Cristo e, sendo discípulos, fugir dessas tentações atuais, dessa auto-obsessão, desta autoimagem, desta propagação de si mesmo, para que, cedendo o nosso lugar, Cristo tenha o seu lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.